Mudou, né? Sim. Danilo, Alessandro, Jorginho, Saul. Tudo acima de 30. Jogador pronto acima de 30, né? Sim. O Saul jogou com o Felipe no Atlético, né? O Felipe conhece ele. Fala que é o quê? Seleção espanhola também. Isso, ele fez 24 jogos pelo Sevilha. Ele tá com 30 agora. 1 gol, 6 assistências e 8 cartões amarelos, hein? Joga bola, hein? Gosto dele. Pifador. Cadê a bola? Não tá aqui, tá com ninguém. A torcida do Flamengo vai amar. A hora que ele entrar, vai meter um corrapeta aqui, pimba lá, vem pra cá, a bola não tá aqui. Jogador vesgo. Sabe? Sim. A torcida do Flamengo vai gostar. É assim, né? Nação flamenguista, tá a mídia paulista aí, né? De olho no Flamengo, nas contratações do Flamengo. Dessa vez, Saul, né? Jogador espanhol, jogador que fez sua carreira no Atlético de Madrid, inclusive jogou com o Felipe Luís, jogador que estava no Sevilha emprestado, jogador que é da seleção espanhola. Pessoal, sem sombra de dúvida, né? Vocês estão vendo aí os comentários, é um ótimo jogador, claro. Sempre vai ter aqueles que preferem fazer uma crítica no lugar de elogios, né? Tem aqueles que não gostam de ver o Flamengo bem, né? Pois prefere dizer que o jogador está acima de 30, né? Vocês viram aí, Arnaldo. Vocês acompanham que vocês vão entender. Não, o jogador passou de 30. Não passou não, Arnaldo. Ele está apenas com 30 anos. É um jogador bastante versátil. É um jogador que joga em várias posições. É um jogador que pode jogar de primeiro volante, segundo volante, de meia, de ponta. E, para mim, ele chega para ser titular, né? Chega para ser titular. Chega para, talvez, substituir Gerson, né? Por que não, né? Vamos ser realistas, pessoal. É uma baita contratação, né? Se fosse qualquer outro clube aí que estivesse contratando, tinha muita gente fazendo elogios, né? Mas Mancini aí, parabéns, né? Apesar de ser palmeirense, né? Fez vários elogios ao jogador, desmascarou alguns antes, né? Foi bem realista, né? E tem também outros palmeirenses aí sendo bem realistas, né? Falando a verdade, jogando a sinceridade, né? Enquanto o Palmeiras contrata jogadores ali como o Sousa, o Flamengo vai lá, traz um cara de nome internacional, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo vai para a Band Esporte e também o canal Opina por, link na descrição. Vamos acompanhar, pessoal. Mínguez, meio-campista espanhol de 30 anos, tem passagem pelo Atlético de Madrid, Chelsea, atuou pelo Sevilha na última temporada e também alinhou as conversas com a Roma para sacramentar a vinda do Wesley. Então sai o Wesley. É uma posição, claro, chega já o Gerson. É difícil achar lateral, hein? Chega Saul. Mas tem o Varela. Tem o Varela. Certo? Agora, eu não sei, eu confesso a minha ignorância, eu não sei como joga o Saul. Não, é bom jogador, só que já não está no auge da carreira, tanto que o Atlético cedeu por empréstimo ao Sevilha, já passou dos 30. Passou não, tem só 30. Vai ter uma questão de adaptação evidente, né? É outro tipo de contratação, o Flamengo mudou, né? Sim. Danilo, Alessandro, Jorginho, Saul. Tudo acima de 30, jogador pronto acima de 30, né? Sim. O Saul jogou com o Felipe no Atlético, né? O Felipe conhece ele. Fala que é o quê? Seleção espanhola também. Isso, ele fez 24 jogos pelo Sevilha. Ele tá com 30 agora. 1 gol, 6 assistências e 8 cartões amarelos, hein? Joga bola, hein? Gosto dele. Pifador. Cadê a bola? Não tá aqui, tá com ninguém. A torcida do Flamengo vai amar. A hora que ele entrar, vai meter um corrapeta aqui, pimba lá, vem pra cá, a bola não tá aqui. Jogador vesgo. Sabe? Bom jogador. Sim. A torcida do Flamengo vai gostar. É assim, né? O Alan, que vinha conseguindo suprir joga em outra a ausência posição, do Pulgar, finalmente voltou a jogar bem pelo Flamengo, tá sendo poupado por sobrecarga e não vai jogar contra o Bragantino em Bragança. Quando você tem um elenco recheado, eu posso falar bastante, né? Porque o São Paulo há alguns anos é assim. Quando você tem um elenco recheado de jogadores acima de 30 anos, a tendência de lesão e a demora na recuperação é muito maior. Então o Danilo foi para a 3ª ou 4ª, se não estou enganado, lesão muscular, desde que voltou ao futebol brasileiro. Então esse tipo de situação vai acontecer, né? E acho que o Flamengo está formando um time muito técnico, interessante, muito técnico mesmo, mas que se o técnico quer energia completa, essas coisas precisam se casar. Com essa característica aqui, você que gosta, o GPS não vai bater lá no talo, não. Então. E tem outra coisa. Tem uma coisa que a gestão BAP, eu adoro esse nome, né? BAP. É muito legal esse nome.
ela, gestão, está perdendo uma grande oportunidade. Aqui e ali você vai pensando as coisas. Ele disse recentemente numa entrevista, não lembro para quem, eu acho que foi para a TV Fla, né? Com a Dani e com João Guilherme. João Guilherme. Tá fazendo aniversário hoje, parabéns, João Guilherme. Ô, João, garoto, parabéns. O João, tem uma história para contar do João, se vocês quiserem eu conto. Aí, o que acontece? Ele disse, quando eu assumi, eu tinha 2 meses de dinheiro só, em caixa. Sim. Tem que passar isso a limpo. É assim. Tinha 2 meses, por quê? Cadê o dinheiro? Não é? Tudo bem, tirar 140 milhões para pagar um estádio à vista, um terreno, pesa, mas... E aí, cara? Né? Então, ele está perdendo uma grande oportunidade também de explicar o que Landim e companhia fizeram nos meses em que estádio, antecederam a chegada dele ao Flamengo. Bom ponto. Ó, vamos aí. Tem jogador novo chegando no futebol brasileiro, se trata de Saúl Ñíguez, que é um jogador espanhol, 30 anos de idade, 1,83 m de altura, atua ali como meia central, volante, ele é um cara que ele tem até um caráter flexível em setores intermediários, um jogador que chega do Sevilha da Espanha, na verdade, ele estava em negociação com o mercado turco, Ele era do então Atlético de ele Madrid, iria lá na para um verdade. clube da Tava emprestado Turquia, ao Sevilha. porém ele mudou os planos, mudou a rota e vai desembarcar no Brasil hoje, ainda hoje, para Já assinar desembarcou, né? com o Flamengo. Isso já foi confirmado já, Fabrício Romano trouxe a informação, Paparazzo Rubro Negro, Vene Casagrande, enfim, já foi confirmado por todo mundo, inclusive um comunicado oficial do clube do Flamengo que o jogador chega para fazer exames médicos e dar continuidade aí na sua assinatura de contrato. E aí? O que vocês acham desse jogador? É um jogador de muita experiência, atuou no Atlético de Madrid, ele teve um período também de empréstimo ao futebol inglês, onde ele atuou pelo Chelsea. Para vocês terem uma ideia, ele chegou a valer 90 milhões de euros dentro do mercado europeu. Em termos de números, tá? Estamos falando de números, de estatísticas. Os números dele não é tão diferente assim do Gerson. Não é. Os números Parece dele muito, é bem parecido. Ele tem uma atuação um pouco diferente do Gerson. O Gerson é uma atuação que Ele é mais intermediária, rápido, mais ágil. caindo um pouco para a direita. O Saúl, ele joga de maneira mais uniforme. Se você observar os espaços mais quentes do mapa dele, é um pouquinho mais quente do lado esquerdo. Ele também tem interações com o lado direito. Então ele é um cara que vai trazer flexibilidade, que tem atuado em vários jogos como titular. Então, atualmente, na temporada, né, na última temporada que teve europeia, ele atuou a grande maior parte dos jogos como jogador titular. Inclusive, ele jogou mais minutos, por exemplo, pelas equipes espanholas do que o Gerson na última temporada pelo Flamengo. Então, o tempo dele em campo foi muito maior, número de jogos menor. Só que tempo de campo ele ficou maior. E quando você olha ali, conversões, passes, quando você vai nos detalhes, começa a desmiuçar isso, você vai ver que os números dele são bem parecidos até com o do Gerson, pelo menos em números. Só tem um porém, né? Gerson joga no futebol brasileiro, né? Quer dizer, jogava, né? E ele, pessoal, joga no futebol espanhol, né? Vamos ser bem realistas. O futebol espanhol é um pouco mais competitivo, né? Eu sei que muitos vão dizer que não, né? Mas pra mim é, né? Futebol europeu é diferente, né? Jogou no Atlético de Madrid, no Sevilha, né? Pra mim é um grande jogador e chega pra ser titular. Tá? Números não significa a prática, mas é um jogador extremamente experiente. Acredito eu que aqui no futebol brasileiro ele vai sobrar, porque ele tem passagem pela seleção espanhola também, vários jogos, não foi um ou outro jogo de vez em quando. Sabe aquele cara que é uma vez convocado, passou pela seleção da Espanha? Não, ele atuou bastante tempo pela seleção espanhola, sim. Ele tem, se eu não me engano, são mais de 7, 8 títulos na carreira dentro da Europa e jogou quase a vida inteira na Liga Espanhola. E para quem sabe aí, a Liga Espanhola é uma liga onde o jogador ele valoriza a posse de bola. Ele é aquele jogador que tem toda aquela articulação com a bola muito próxima ao corpo, dificulta a marcação do atleta adversário. Então, se ele trouxer essas características, com esse mix de experiência para o Brasil, meu amigo, ele cai como uma luva. Ô Neto, mas ele tem 30 anos de idade.
ele não é um jogador rápido. De fato, ele não é jogador rápido. Ele não é jogador, pessoal, que nem, por exemplo, o Gerson, ele tem uma intensidade maior do que o Saul. Isso é fato. Mas ele também tem um caráter importante justamente ali de vir de um futebol onde Eu já penso o jogador diferente. ele não corre para se livrar da bola. Muito pelo contrário. Ele fica com ela, ele conduz ela, ele estuda o espaço, ele tem uma visão periférica dos seus companheiros para dar um passe mais açucarado. Então ele vem de um futebol onde a característica, né, que é aquele, até o pessoal brincava antigamente, né, o tic-tac espanhol, sabe? Tic-tac espanhol, brincavam lá com a seleção da Espanha. Ele tem isso. Nós não precisamos ir longe. Pega o Luiz Henrique. Luiz Henrique, treinador espanhol. O que o Luiz Henrique fez no PSG? O Luiz Henrique ele trouxe para o setor intermediário do PSG aquilo que sempre faltou no PSG: distribuição, articulação, toque de bola. O PSG sempre foi uma equipe que construiu muitas suas jogadas na linha direta. A gente tem pontas rápidos, vamos jogar na linha direta. Mais ou menos, por exemplo, igual o futebol inglês, ele faz muito isso. O futebol inglês ele tem uma característica diferente. Ele é um jogo mais aprofundado, mais rápido, mais veloz. Ele utiliza-se mais da intensidade física e da juventude de seus jogadores. O futebol espanhol não. Ele é mais articulador, é mais pensante, mais estratégico. Algumas pessoas dizem que é até mais inteligente, mais bonito. Se ele trouxer essas características pro futebol brasileiro, ele sobra aqui. Ele sobra. Então, acho que ele vai agregar, sim, ao futebol brasileiro. Vai ser interessante observar como vai ficar ali o setor central com a presença do Saul. Continuando falando no mercado do futebol, tem mais jogador para chegar aí, né? Nação, o Flamengo aí próximo de fechar a contratação aí de Saul, né? Na verdade, já chegou no Rio, tudo indica que realmente vai fechar seu contrato. Agora, é incrível como o Arnaldo não gosta de fazer elogios ao que se refere ao Flamengo, né? Ele sempre tem uma dificuldadezinha, né, de fazer elogios, né? É preciso um palmeirense, 2 palmeirenses fazer elogios e falar a verdade, né? Ele vai logo dizendo que o cara tá acima de 30 anos. Não é que tá acima, o cara tem 30 anos, Arnaldo. Vamos ser bem realistas, né? E é um jogador, pessoal, que vocês viram as características dele aí. É um jogador que vai chegar, vamos ser bem realistas, é um jogador que vai chegar aqui no futebol brasileiro e vai jogar muita bola. Vai jogar muita bola. Sei que muitos vão dizer, não, mas esse cara aí vai vir encerrar a carreira aqui. Conversa essa, pessoal. Que encerrar a carreira, o jogador vai chegar aí alto nível. O cara é alto nível, né? Então a tendência aí que ele jogue mais, no mínimo aí até os seus... Como o cara é europeu, vocês estão vendo aí, observa, né? Por exemplo, Jorginho. Muitos disseram, não, esse aí vai vir só encerrar a carreira no Flamengo, que não tem mais condições de jogo. O cara jogou as partidas, só não jogou uma do Mundial e até agora só não jogou essa partida do Mundial. Jogou todas as partidas depois do Mundial de Clube no Brasileirão, né? Inclusive, eu acho que o Flamengo deveria poupar ele, né? Poupar já nesse jogo aí do Flamengo contra o Bragantino, né? Acho que o Flamengo deveria poupar ele. Mas uma coisa é certa, se vir não, já tá no Flamengo, né? Vai ser um jogador ali que, sem sombra de dúvida, chega para subir o patamar do Flamengo, né, pessoal? Temos que ser realistas, né? Sei que muitos não querem enxergar a realidade, muitos não têm medo, às vezes, até de falar a verdade. Mas é um jogador ali que, pra mim, é alto nível, né? É um jogador que... Não é que ele jogou um jogo. Não é que ele jogou um jogo na seleção espanhola, não, pessoal. Fez vários jogos na seleção espanhola. Mas vários mesmo, né? Então, sem sombra de dúvida, o cara que jogou no Atlético de Madrid, jogou no Chelsea, tava no Sevilha, jogou seleção espanhola, então eu acho que esse cara, o cara tem qualidade, né? O que é que vocês acham? Será que o cara não tem qualidade? Sem sombra de dúvida, pra mim, tem qualidade e muita qualidade, né? Mas é como muitos dizem, né? Temos que esperar para ver. Eu também concordo, vamos esperar, né? Vamos ver aí até onde vai o Saul, né? E olha que o Flamengo não para no mercado, né? O Flamengo
ainda pode anunciar aí a contratação também de Carrascal, né? Outro jogador de qualidade, né? Carrascal é aquele jogador que também, vamos ser bem realistas, pode fazer diferença, né? Pode não, ele vai fazer diferença, né? É um jogador que joga mais na parte do ataque, de onde ele joga, né? Acho que eu não tô lembrado qual é o time, né? O Dinamo de Moscou, né? E de Kiev, não sei. Mas é outro jogador que, pra mim, também tem tudo pra fazer grandes jogos aqui no Flamengo, né? Colombiano, talvez sua adaptação seja rápida, mas em comparação aí a Saul, acho que vai chegar e vai vestir a camisa e vai jogar muita bola, pessoal. Isso aí é uma verdade, né? Até porque a gente sabe que esses caras, quando são europeus, os caras chegam e a tendência é jogar muita bola. Por quê? Porque os caras são profissionais, diferentemente do brasileiro, né? Os jogadores brasileiros não são, a maioria não são profissionais, né? Você vê os jogadores lesionados, jogadores encerrando carreira com 35, 36 anos, os europeus dificilmente deixam isso acontecer, né? Se o Flamengo realmente fechar com Saul, fechar com Carrascal, se o Flamengo já tinha um elenco qualificado, sem sombra de dúvida, ainda sobe ainda mais o patamar, né? O patamar do Flamengo ainda vai subir bem mais, pessoal, bem mais, né? Como a gente diz, né? Vamos aguardar, vamos torcer aí que o Flamengo feche algumas contratações, a mídia repercutindo, inclusive os bastidores do Flamengo sempre pegando fogo, né? Dessa vez essa questão aí, dessa situação aí de De La Cruz, né? Agora interessante, o Flamengo comprar um jogador desse aí. Eu não acredito nessa conversa aí que ele tem uma lesão crônica, né? Eu acho que não, pessoal, acho que não. É porque é um jogador que vira e mexe, tá na seleção uruguaia, foi um grande jogador lá na Argentina, né? Defendendo as cores do River Plate. Eu não creio, né? Acho que o Flamengo tem que vir a público e esclarecer essa questão aí de De La Cruz. Mas é isso, né? O Flamengo tá bem servido, né? Pulgado aqui, acho que talvez daqui a 20 e poucos dias já esteja voltando. Tem ala que voltou a jogar aquele futebol que a gente tava tanto esperando dele. Flamengo, a gente sabe que sempre vai ter essas lesões, principalmente aqui no futebol brasileiro, que é complicado, pessoal. Futebol brasileiro é jogo quarta, domingo. E vai sentir. Claro, o Flamengo tem um elenco um pouco mais velho. Talvez vai sofrer mais, mas eu acho que não tanto, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva aí no canal FlaTube. E até a próxima, pessoal.